Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa leitura bíblica, nossa leitura este ano paralela. Hoje nós estamos no dia 156, vamos fazer a leitura do primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, Atos, capítulo 27 e Salmo 107, versículos 13 até o 22. Nós vamos conversar um pouquinho, o tema geral dessas leituras vai falar sobre o Deus que preserva aqueles que são seus servos, e é um Deus também que permanece presente em todas as gerações, e mesmo que nós passemos por tempestades. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, a orar comigo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agora, te apresentamos nossas vidas, nossas mentes cativas à Tua palavra, à Tua verdade. Dedicamos esse tempo, Senhor, a Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha trazer a revelação da Tua palavra e da Tua verdade para os nossos corações, que possamos ser edificados, alimentados, saciados, em nossa fome, em nossa sede de Ti. É o que nós te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente vai ver, quando você conclui a leitura de todos esses capítulos que eu acabei de citar, nós vamos ver um fio que une aí esses três textos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, e também do livro de Salmo 107, que Deus ele preserva a linhagem sacerdotal, a adoração ao longo dos séculos, preserva Paulo durante aquela tempestade que ele vai passar ali nesse capítulo de Atos, capítulo 27, porque o propósito do Senhor ainda não havia acabado. Então, mesmo diante de toda aquela circunstância, Paulo teve sua vida preservada e Deus continua libertando aqueles que clamam por Ele. Então, a mensagem é muito clara, né? Os servos passam, as gerações passam, as tempestades passam, mas Deus permanece fiel. Amém? Então, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, dando continuidade aí à leitura, nós vamos nos deparar com uma série de nomes de toda ali a descendência, né, dos filhos de Levi. Quando a gente lê esse capítulo pela primeira vez, a gente pensa até, nossa, mas é só uma lista de nomes, e muitas vezes a gente nem vê sentido, né, propósito. Por que Deus se apega tanto a essa genealogia? E a gente vai ver muito forte a genealogia em vários livros do Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus começa com uma genealogia de Cristo. Mas, na verdade, não é algo sem sentido. O livro de Crônicas foi escrito após ali o exílio babilônico, provavelmente pelo escritor Esdras, né? O povo havia perdido Jerusalém, o templo havia sido destruído. Muitos estavam ali se perguntando, né? Será que Deus nos abandonou? Será que estamos agora sozinhos? Será que Deus abandonou a sua aliança com seu povo? E aí o cronista, no caso, há muitos indícios na tradição judaica que indica que Esdras foi o escritor também de Crônicas, e ele responde essas perguntas contando a história, mas ele não conta a história através das guerras, através dos milagres, mas ele começa a contar a história trazendo essa ideia de preservação do Senhor para com os seus, e ele faz muito esse trabalho de levantar a genealogia. E porque, na verdade, a genealogia ela mostra, né? Ela mostra
uma realidade, e a realidade é de que Deus nunca perdeu o controle da história do seu povo. Isso é uma verdade muito forte que precisamos guardar no nosso coração. Independente das circunstâncias, o Senhor ele jamais perde o controle da nossa história, que somos seu povo. Amém? Então, nos primeiros versículos aí, versículos 1 até o 30, o capítulo começa ali com Levi, depois ele vai passar por Coate, Arão, Eleazar, Finéias, chegando até ali os sacerdotes. Ele vai falar lá no versículo 10, Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo, construído por Salomão em Jerusalém. Então ele vai fazer todo esse passeio aí, por toda essa genealogia dos levitas, daqueles que cuidavam do serviço do templo, da casa, do tabernáculo, das coisas do Senhor. E o objetivo não é apenas registrar nomes, mas era mostrar exatamente que, apesar do Egito, apesar do deserto, apesar dos juízes, dos reis maus que vieram, do exílio, a linhagem sacerdotal estava preservada, né? A linhagem sacerdotal permaneceu. E a principal lição aqui é que as circunstâncias podem mudar, os impérios podem mudar, mas Deus continua preservando o seu povo. E às vezes nós olhamos apenas para o caos, né, da nossa geração, mas Deus trabalha numa história muito além daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós conseguimos enxergar. Nos versículos 31 até o 53, é um capítulo bem extenso, capítulo 6 de 1 Crônicas. E nesses próximos capítulos aí, 31 a 53, vamos perceber agora a lista dos músicos do templo. Emã, Asaf, Etan foram separados por Davi para conduzir a adoração. O interessante é que o cronista faz questão de registrar os seus nomes. E isso é muito bonito, por quê? Porque Deus, ele valoriza aqueles que o servem. Ninguém, às vezes a gente lê isso aqui, a gente não decora esses nomes. E muitos desses nomes são nomes desconhecidos. Se você falar numa conversa, aleatoriamente, até dentro da igreja, nós não vamos memorizar o que cada um desses nomes representa, mas Deus conhece cada servo seu pelo nome. Não apenas os reis, aqueles que se destacam, não apenas os profetas, mas também aqueles que permaneceram fiéis no culto, na adoração, naquilo que era ordinário, naquilo que era diário, né? Que era o cuidado com as coisas do templo, do tabernáculo, com as coisas de Deus. Então, no reino de Deus não existem ministérios pequenos, não existe serviço pequeno. O que existe no reino de Deus é a fidelidade dos seus servos para com o Senhor e a fidelidade do Senhor para com os seus servos, que ele conhece pelo nome. Deus registra a fidelidade. Amém? Ele não perde isso de vista, ele não perde nenhum dos nossos trabalhos, nenhum dos nossos serviços a ele não perde de vista. E nos próximos versículos, então, passando um pouco mais adiante, versículo 54 até o final do capítulo, termina então aí falando sobre as cidades dos levitas. E os levitas, eles não receberam um território único, um lugar definido apenas para eles, como as demais tribos de Israel. E isso é muito bonito, porque a gente vai ver os levitas sendo distribuídos geograficamente em diversos lugares ali da geografia de Israel, sendo espalhados por Israel inteiro.
E a coisa linda aqui que a gente pode perceber, é muito bonito isso, porque é uma referência do que nós somos hoje como povo de Deus. A missão dos levitas e dos sacerdotes naquela época era ensinar a lei, era manter viva a adoração ao Senhor em todo Israel, em toda a nação. Eles tinham uma missão, um papel que não se restringia só ali dentro do tabernáculo, dentro da tenda, dentro do templo, mas era uma missão que se estendia para além do templo. E Deus espalha então os levitas, e os levitas têm esse papel muito forte dentro deles, e os sacerdotes também, de ensinar a lei, de propagar e de disseminar, manter viva a chama da adoração no meio do povo. E isso nos lembra essa verdade hoje para as nossas vidas, que Deus nunca quis a sua presença concentrada num único lugar, mas Ele espalhou os seus servos para que a sua presença estivesse sendo propagada. Hoje acontece da mesma forma conosco. A igreja está espalhada por todo lugar, por todo o mundo, nos hospitais, nas casas, nas escolas, nos ministérios, nos escritórios, nas universidades. Nós hoje, povo do Senhor, como diz lá Pedro, somos sacerdócio real, povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos esse sacerdócio, né? Nós herdamos esse sacerdócio levítico. Não somos levitas porque não somos herdeiros de Levi, mas somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus para anunciar, né, as boas novas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu Filho amado. Então, como sacerdócio real, somos enviados por toda parte, onde quer que estejamos. Onde Deus plantou você hoje é também lugar de ministério. E permanecer servindo não significa viver sem tempestades. E aí a gente já vai passando para a leitura de Atos, capítulo 27, e nós vamos ver uma senhora tempestade na vida de Paulo, Deus preservando aqueles que ainda fazem parte do seu propósito. Paulo estava ali preso, não tinha feito nada de errado, obviamente ele estava preso por conta da proclamação do Evangelho de Jesus. Ele estava no centro da vontade de Deus, obedecendo a Deus. Ele tinha muita clareza de quem ele era, tinha clareza do que Deus havia lhe prometido, ele já sabe qual é a vontade de Deus para a vida dele. Ele havia tido um encontro, Jesus tinha dito para ele, é necessário que você vá também testemunhar em Roma. Atos 23, já passamos dessa leitura, versículo 11. O problema é que entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe ali circunstâncias que muitas vezes vamos viver, e Paulo enfrentou uma tempestade. E isso acontece com a gente também nos dias de hoje. Entre a promessa, entre aquilo que Deus muitas vezes nos entrega como promessa e o cumprimento dessa promessa, muitas vezes passamos por circunstâncias em nossas vidas que não entendemos, que muitas vezes até perdemos de vista a promessa, ou até esquecemos a promessa de tão sofrido que às vezes são as circunstâncias, mas hoje o Senhor quer nos lembrar de que mesmo na tempestade Ele está presente, Ele não perdeu o controle, amém? Muitas vezes Deus nos dá uma promessa, mas Ele não nos promete um caminho sem ventos contrários. E vemos Paulo ali enfrentar uma tempestade imensa durante vários dias, nem sol, nem estrela, nem esperança. Mas eu quero dizer para você que a tempestade, ela não significa a ausência de Deus. Essa é a primeira lição do capítulo 27 desse livro de Atos. Um livro também extenso, com mais de 40 versículos, 44 versículos, e
essa talvez seja uma das maiores lições do capítulo, que Paulo estava no centro da vontade de Deus, mesmo assim ele enfrentou aquela tempestade. Lucas, ele vai descrever, Lucas é o autor do livro de Atos, e ele vai escrever, descrever algo muito interessante. Ele vai dizer que eles lançam carga ao mar, eles jogam equipamentos fora, deixam de controlar o navio, ficam dias sem enxergar o sol. O texto vai dizer: finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Aqui, versículo 20. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. E essa é uma frase muito forte. Existem momentos em que a nossa vida parece exatamente assim. Quantas vezes você está ali navegando, você continua seguindo em frente, você continua tentando acertar, buscar ali a vontade de Deus para a sua vida, mas quantas vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho, perdendo a referência, não vê mais o sol, não vê mais a luz no fim do túnel, não vê mais estrelas, sol e estrelas representam essa luz, e naquela época eles navegavam justamente pelas estrelas. As estrelas eram a referência da direção que eles deveriam seguir, então sem elas não havia direção. E muitas vezes a gente se encontra nesse lugar sem perceber que temos direção. Talvez você esteja vivendo isso hoje, sem direção, sem esperança, sem controle. E isso quebra, a ideia comum de que às vezes o sofrimento é porque tem alguma coisa errada na nossa vida espiritual. E na verdade não é. Nem todo sofrimento é consequência da desobediência. Nem todo sofrimento significa a ausência de Deus. Às vezes estamos sofrendo justamente porque estamos obedecendo e estamos no centro da vontade de Deus. Precisamos confiar na soberania do Senhor e buscar cada vez mais direção de Deus. É tão interessante que no meio daquela tempestade todo capítulo você vai observar que é uma tempestade terrível, é muita tribulação, e toda hora quebra uma parte do barco, e eles vão ficando sem munição, eles vão ficando sem instrumentos, sem armas do navio, eles vão ficando sem pedaços do navio, sem bote salva-vida, enfim, cada vez vai ficando pior o negócio, E mesmo diante desse caos todo, a gente vai perceber que em algum momento Paulo se levanta para dizer que Deus falou com ele, para dizer que Deus o visitou e para dizer que Deus havia falado com ele e dado uma promessa. Deixa eu ver aqui o versículo 21, ele vai dizer assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como ele me disse. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, no meio daquele caos todo, Paulo buscou Deus. Paulo recebeu uma visita de Deus. Para ele receber a visita de um anjo, certamente Paulo estava buscando o Senhor. E enquanto muitos entram em desespero, Paulo se levanta e faz essa declaração extraordinária, O anjo de Deus apareceu, o anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, ou eu a quem adoro, dependendo da versão. Mas a primeira coisa que ele diz é: o Deus a quem eu pertenço.
Então, essa é uma frase interessante, e é muito importante essa ordem, porque Paulo, primeiro, ele vai dizer sobre a identidade dele. A nossa identidade, ela vem antes do nosso serviço, do nosso ministério. Paulo, primeiro, ele sabe quem ele é. Antes dele dizer a quem ele serve, ele diz a quem eu pertenço. E o anjo vai aparecer para ele e vai dizer, não tenha medo. Ou frase famosa na Bíblia é essa. Se tem uma frase que aparece muito na Bíblia é, não temas, não tenha medo. Seja forte e corajoso. E quantas vezes, né, a gente ouve essa frase aqui na Bíblia, porque Deus sabe exatamente que o medo é um dos maiores inimigos da nossa fé. Depois o anjo vai dizer, você comparecerá diante de César. Ou seja, Paulo é o seguinte, aquilo que Jesus falou lá atrás, que você iria comparecer diante de César, a promessa está de pé. A promessa continua, a tempestade, toda essa circunstância, todo esse caos não cancelou, não anulou o propósito, fim que Deus tem para você. Você precisa se apresentar ainda diante de César. Então, as circunstâncias, muitas vezes, elas mudam ou aparentam que está tudo mudando a nossa direção. Mas o plano de Deus, ele não muda. E Deus, ele é soberano sobre aquilo que ele promete. Amém? Uma outra lição muito importante desse capítulo é que Deus preserva pessoas antes de preservar projetos. Paulo deixa claro aqui, o navio vai se perder, mas nenhum de vocês se perderá. Então, a carga seria perdida, o navio seria perdido, os bens seriam perdidos, mas nenhuma vida seria perdida. E é muito interessante que no final ele faz questão de dizer o número, né? 200 e... Ai, meu Deus, esqueci o número. Que agora eu tô... 276? Deixa eu procurar aqui, gente. Se esses homens não ficarem... Nem um fio de cabelo sequer. Aqui, 37, versículo 37. Estavam a bordo 276 pessoas. Nenhuma delas se perdeu, nem um fio de cabelo, a promessa era essa. Se perderia, né? Então a gente está muito acostumado a pedir, Senhor, salva o meu barco, salva a minha vida, salva o meu projeto, salva o meu negócio, salva a minha casa. Mas aqui o Senhor está dizendo, a minha prioridade é salvar você. Muitas vezes a gente vai perder coisas no meio do caminho, mas a prioridade do Senhor é a nossa salvação. É a salvação daqueles que o servem. Às vezes Deus permite a gente perder certas estruturas para preservar pessoas. E somente a confiança plena na sua soberania, no seu caráter, é que nos faz compreender as perdas que precisamos sofrer para que vidas sejam preservadas, tá? Às vezes até a nossa própria vida. Amém? Então, Paulo se torna de repente o líder daquele navio, preso, se torna o comandante, né? E isso é um detalhe muito interessante, porque ele estava preso e de repente ele passa a liderar. Ele deveria estar ali desesperado, sofrendo até ameaça de morte, que alguns soldados queriam matar os prisioneiros para que ninguém fugisse. E ele caiu na graça do centurião, Júlio, que cuidava dele, né? Logo no início, Lucas apresenta esse nome. Esse homem se agraciou ali de Paulo, então ele meio que protegia Paulo, até deixou Paulo falar numa das paradas, deixou Paulo ir até os amigos e ser abastecido de suas necessidades. Mas Paulo, que deveria estar ali desesperado por todos esses riscos, ele começa a trazer esperança para aquelas pessoas. E ele diz, comam, tenham coragem, confiem em Deus, né? E aí ele pega o pão, o povo estava sem comer, ele pega o pão, dá graças, parte o pão diante de todos. Essa cena lembra o quê? Jesus, né? A mesa, partindo o pão, distribuindo o pão. Paulo pega então esse pão e parte no meio daquele
caos todo, Paulo permanece firme na sua postura de adoração daquele que sabe a quem pertence e a quem serve. Então, cristãos maduros mudam o ambiente onde estão. E isso era o que Paulo estava nos ensinando ali. Eles não apenas sobrevivem à tempestade, mas eles levam esperança para outros que estão afundando no meio da tempestade. E hoje eu faço essa pergunta para você: qual tempestade aí você está enfrentando? Será que você está olhando mais para os ventos ou para a promessa? Sua presença tem transmitido desespero ou tem transmitido esperança? Você sabe apenas que serve a Deus ou você tem convicção de que você pertence a Deus antes de servi-lo? E por último, para encerrarmos essa leitura comentada, Salmo 107, nos versos 13 até o 22. O Salmo vai trazer muito do que Paulo viveu ali em Atos, as pessoas entrando em angústia, clamando e Deus respondendo. O texto vai repetir várias vezes essa mesma estrutura, um versículo chave que eu tiro: na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação. Então a gente vê aí a mesma estrutura, o sofrimento, o clamor e o livramento. Então o Salmo acrescenta algo muito bonito. Ele diz: Deus quebra correntes, Deus tira das trevas, Deus tirou das trevas, quebra as correntes que os prendiam, despedaçou as portas de bronze, rompeu as trancas de ferro. Deus envia sua palavra, Deus leva a cura. E a libertação começa exatamente quando o povo decide clamar. O versículo se repete: na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação. Então esses três textos, eles se unem e contam uma única história. Em 1 Crônicas, Deus preserva seu povo ao longo das gerações. Em Atos, Deus preserva Paulo durante a tempestade. E no Salmo, Deus preserva todos aqueles que clamam por Ele. A palavra que une a nossa leitura de hoje, se a gente pudesse resumir toda a leitura em uma palavra, a palavra seria preservação. Preservação. Deus preserva aqueles que o servem, aqueles que clamam, aqueles que são parte do seu povo. Deus preserva a sua aliança, a sua palavra. Deus preserva o seu povo, os seus servos e o seu propósito, mesmo quando tudo parece perdido. O Deus que preservou a linhagem de Levi é o mesmo Deus que preservou Paulo no meio da tempestade, e ele continua ouvindo o clamor daqueles que o buscam. Ele continua nos ouvindo. Nossa história pode atravessar muitas vezes desertos, exílios, tempestades, mas jamais escapará das mãos do nosso Deus, que escreve cada capítulo das nossas histórias com fidelidade. Amém! Deus abençoe a sua vida nesse dia. Fica com a gente, amanhã tem mais leitura e até a próxima. Tchau, tchau!